Graças a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta mensagem. Vamos ler a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 17. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que dê à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Prezados ouvintes, nós vamos falar sobre o tema ecumenismo. A palavra ecumenismo, ela pode soar um pouco estranha para algumas pessoas, mas a palavra ecumenismo no dicionário Aurélio significa um movimento que visa a unificação das igrejas cristãs, católicas, protestantes e ortodoxas. Isso é o que está escrito, a definição da palavra ecumenismo no dicionário Aurélio. Claro que a palavra ecumenismo, quando estamos falando de ecumenismo religioso, hoje ele não visa somente a unificação das igrejas cristãs com a católica, as protestantes e as ortodoxas. O movimento ecumenismo hoje ele é mundial e visa a unificação de todas as religiões, não somente entre o cristianismo. Então, a palavra ecumenismo ela é bem mais abrangente do que o que está no dicionário Aurélio. Eu citei aqui o dicionário Aurélio justamente para que as pessoas que estão ouvindo, que vão ouvir essa mensagem ela vai ser gravada, está sendo gravada, e para que vocês tenham uma ideia do ecumenismo local na nossa cidade. Aqui nós temos o quê? Temos igrejas protestantes e católicas, não temos aqui outras religiões, mas o ecumenismo ele visa a unificação da religião para que todos tenham uma mesma ideia, um mesmo pensamento acerca de Deus. E onde isso vai terminar? Nós vamos estar falando sobre isso. Isso vai terminar no governo do anticristo. Olha o que o versículo 17 está dizendo: e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. A besta, todos sabem que é o anticristo. Então nós estaremos falando sobre esse assunto a partir de agora. E eu sei que falar desse assunto nessa cidade não será fácil. Eu sei que será difícil, devido muitas pessoas não entenderem nada sobre ecumenismo, nunca ter visto falar. As que estão envolvidas não sabem que estão envolvidas. Então é um assunto difícil. Eu sei que vou ter que falar debaixo de críticas, de incredulidade de alguns, mas Deus constantemente tem me falado: esqueça o que o povo diz, esqueça o que vão pensar de você e pregue a minha palavra que eu te dei. É por isso que eu estou aqui neste momento gravando essa mensagem. Eu não sei a quem ainda ela será endereçada, mas o Espírito Santo cuidará disso. A verdade é que muitos estão morrendo por cegueira espiritual. Talvez seja este um dos motivos principais que Deus me levou a trazer essa mensagem. Muitas pessoas estão morrendo de cegueira espiritual, falta de conhecimento de Deus e das Escrituras, e por um engano mortal que muitos nessa cidade e nas igrejas desta estão caindo. As pessoas não estão tendo conhecimento de Deus, nem da palavra de Deus. Na maioria das vezes, não há palavra de Deus para eles, onde eles estão. Somente palavras vazias, sem nenhum poder, sem nenhum peso bíblico. A humanidade em geral e a grande maioria dos cristãos evangélicos estão sendo seduzidos por um evangelho diluído, um evangelho falso, enganoso, que não é o evangelho que Cristo e os apóstolos pregaram, de maneira nenhuma. Este evangelho não levará ninguém ao céu. Tenho certeza disso. O evangelho ecumênico, ele não leva ao céu, porque é um evangelho falso, é um evangelho diluído, é um evangelho ecumênico. Então,
nós podemos dizer que, já de início, que há muito engano em nossa cidade, no meio dos cristãos dessa cidade. Como eu estava dizendo, esse evangelho não tem como levar a pessoa para o céu. Por quê? Porque é um evangelho que não fala sobre arrependimento, não fala sobre deixar o pecado, não ensina a pessoa os preceitos básicos do evangelho. Mas esse evangelho ecumênico levará o povo, sim, ao erro, à mentira e, enfim, à condenação eterna. Este é o ponto central da nossa mensagem. Eu até confesso que no início de minha vida cristã, eu mesmo fui enganado em muitos itens desse evangelho falso, principalmente pelos louvores e pelos meios de conduzir uma pessoa a Cristo. O evangelho ecumênico, esse evangelho falso, ele tem um arcabouço de louvores que louvam somente o homem, não louva Jesus, não louva Deus. E o meio que esse evangelho usa para conduzir uma pessoa a Cristo é um meio, vamos dizer, através de bajulação, através de concessões, abrir concessões para a pessoa, fazer de tudo para que ele entre numa igreja, para que ele para que ele esteja no meio cristão, mas sem arrependimento e sem salvação. Isso é o que está acontecendo em muitas igrejas. Por isso que muitas pessoas, no meio do caminho cristão, é prometido muita coisa para ele vir para a igreja. Quando ele vem, ele não fica, porque muitas das vezes aquelas coisas não se cumprem na sua vida e ele sai pensando que o cristianismo, que o evangelho de Jesus é uma coisa falsa, que não garante aquilo que foi prometido. Muitas das vezes realmente não vai garantir mesmo o que foi prometido, porque o evangelho de Cristo, nós sabemos que é um evangelho de sofrimento, é um evangelho de luta, é um evangelho onde a pessoa ele tem que se esforçar para alcançar a salvação da sua alma. Não é conseguido assim fácil, não é conseguido através de prosperidade financeira, não é conseguido através de, vamos dizer, tantas bênçãos e promessas como o evangelho ecumênico promete. Mas, contudo, ao ler e reler a Bíblia várias vezes, eu pude perceber que muitos nas igrejas estão errados e enganados, simplesmente por acreditar em tudo que ouvem ver, sem consultar a palavra de Deus. As pessoas, elas não analisam o que está sendo pregado, o que está sendo cantado, e saem acreditando em tudo aquilo, e isto é o que tem levado muitos cristãos à ruína. Deus diz através do profeta Oséias, veja bem, capítulo 4, versículo 6, que o seu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, principalmente entre os líderes, entre os sacerdotes, os doutores da lei. Mas isto não aconteceu involuntariamente, mas porque eles próprios rejeitaram o conhecimento de Deus. E hoje as nossas lideranças, por falta de conhecimento bíblico e desleixo, deixou o inimigo semear o joio na seara de Deus. O que é o joio? O joio é o evangelho falso, que produz cristãos falsos. O fruto desse joio, a semente que foi plantada, o joio, é o evangelho falso. E o fruto são os cristãos falsos, cristãos que estão nas igrejas, mas sem, contudo, possuir uma salvação genuína em Cristo. Contudo, se o povo de Deus o conhecesse e prosseguisse nesse conhecimento, ele, o próprio Deus, viria a eles, claro e irradiante como a manhã, trazendo luz, e como chuva, regando a terra, trazendo vida. Oséias, capítulo 6, versículo 3. No Novo Testamento nós encontramos uma passagem bíblica, uma frase dita por Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O homem, a mulher, necessita conhecer a verdade para que ele seja verdadeiramente liberto do pecado, da escravidão, do evangelho falso, do evangelho ecumênico, para que ele alcance a sua salvação.
Mas a história do povo de Deus está se repetindo. Não há busca pelo conhecimento de Deus hoje. Não há leitura sistemática da Bíblia. Muitos dos responsáveis em dar o sustento a seu tempo na casa de Deus estão obscurecidos pelo poder e pela fama. Estão espancando seus conservos com ensinamentos fraudulentos e comendo com os embriagados pelo ego. Se esqueceram de que o Senhor virá a hora em que não espera e não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Essa palavra está lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Prosseguindo em nossa mensagem, o ser humano em geral está pensando somente em se autopromover. Cheios de vanglória, exaltação, não buscam exaltar o seu Criador, o seu Senhor, estão possuídos por um espírito anticristão, ou melhor, pelo espírito do anticristo. Mas onde eles estão? Estão entre nós, diz a Bíblia, em 1 João, capítulo 2, versículo 19, em Judas, versículo 4, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, entre outros textos bíblicos. A Bíblia mostra esse estado caótico dos homens religiosos nos últimos dias, em 2 Timóteo, do capítulo 3, o versículo 1 até o 5. Nós vamos explicar aqui versículo por versículo. São 5 versículos. Versículo 1. Estamos falando da segunda carta a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Em suma, Paulo quis dizer a Timóteo que nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão. Mas essa dificuldade em ser cristão será somente para quem quiser ser fiel a Deus e às Escrituras. Para os demais será muito confortável. Não haverá perseguição para eles, pois o mundo, disse Jesus, não odeia aquilo que é seu, e sim os que são de Cristo. Agora uma pergunta: mas por que vai ser tão difícil ser cristão nos últimos dias? Por que a Bíblia trouxe essa advertência, essa profecia, que nos últimos dias seria difícil ser cristão? O versículo 2 começa a responder essa pergunta. Vamos ver. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. O cristão que for fiel a Cristo e a sua palavra terá que suportar homens e mulheres, muitos deles possuindo cargos de liderança nas igrejas, que não amam a Jesus, mas a si mesmos e ao dinheiro, cheias de orgulho, de cobiça, de vanglória, os quais trarão mensagens e hinos distorcidos da palavra de Deus. Abertamente estarão zombando da verdade escrita na palavra de Deus. Haverá uma perda pelo respeito à autoridade dos pais, falta de gratidão ao próximo, pois as pessoas que pensam em si mesmas são egoístas e não valorizam os outros. Serão más e profanas, não terão reverência com as coisas sagradas, como Esaú e os filhos de Eli e de Samuel. O versículo 3 continua respondendo ainda a pergunta do versículo 1. Por que será difícil ser cristão nos últimos dias? Porque os homens serão sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. O que quer dizer esse versículo? Quer dizer que as pessoas serão sem amor fraternal, sem afeto, duras, caluniadoras, não praticarão o perdão, vão guardar rancor com facilidade, serão mentirosas e escarnecerão e difamarão aqueles que procuram ser bons. Imagine você ter que conviver com um líder que não possa confiar nele, pois constantemente está mentindo e constantemente muda de opinião para agradar a maioria. Usarão suaves palavras e lisonjas para enganar o coração dos mais simples.
promovendo assim dissensões e escândalos contra a verdadeira doutrina. Com isso, ofenderão aos que amam a verdade. Ficará muito difícil congregar num ambiente tão hostil ao verdadeiro evangelho. Por isso que a Bíblia nos adverte: o justo viverá pela fé. Meu prezado irmão, prezada irmã que está ouvindo essa palavra, nesses últimos dias, você tem de ter uma fé inabalável no amor de Deus. Você tem de crer que Deus te ama. Você tem de crer que Deus está na tua vida, para que você não venha desfalecer com tantos erros, com tantos enganos que esse evangelho ecumênico está propondo dentro das igrejas. Agora vamos para o versículo 4. Os homens serão traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Os homens serão traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. A que ponto chegou o ser humano? Na igreja haverá líderes e liderados, traiçoeiros a seus irmãos, irascíveis, quer dizer, vão irar com facilidade. Não aceitarão que seus erros sejam confrontados com a verdade. Geralmente, as pessoas que estão envolvidas com esse evangelho falso, eles não aceitam ser confrontado com a verdade. Se você quer mostrar para ele ou para ela, dentro da Bíblia, que ele está errado, ele não aceita. Estarão inchados com orgulho, amando mais a posição, o cargo e o status do que seus próprios irmãos em Cristo e a própria palavra de Deus. Buscarão diversões e autorrealização, ao invés de procurarem viver uma vida que agrada a Deus. O hedonismo estará em alta, ou seja, a busca pelo prazer, pelo sentir-se bem, o ter, o possuir e as emoções serão mais importantes para essas pessoas do que o ser santificado, o ser separado do pecado e o sofrer por amor a Cristo. As pessoas estarão mais preocupadas com o que elas têm, com o que elas possuem, com o que elas sentem, do que com o que realmente elas são. Jesus disse que a nossa luz, ela deve brilhar diante dos homens. Isso quer dizer o quê? Está falando do nosso interior, do nosso caráter. As pessoas não vão preocupar muito com isso, não. Elas estarão mais preocupadas se o evangelho está trazendo para elas prosperidade, se está trazendo emoção, se está trazendo alegria, se está trazendo coisas que satisfazem a sua carne. Então é de Deus, né? Eu estou no caminho certo. Só que elas estão enganadas. Para muitos cristãos nesse final de tempo, o que primeiro interessa é satisfazer a si mesmo, sem se preocupar se isto ofende a Deus ou não. Estarão entorpecidos por um pensamento que Deus não julga e não condena. Estarão como os judeus no tempo do profeta Malaquias. Se você já leu o livro do profeta Malaquias, você vai ver como que os judeus, principalmente os líderes da época de Malaquias, como que eles estavam, né? Então, eles transgrediam a lei, a palavra de Deus, e diziam: Deus não se importa conosco, Ele não nos castigará. Este é o pensamento de muitos hoje. Deus não se importa com isso, Ele não vai castigar, Ele não vai se importar com isso. Ou como os anciãos contemporâneos do profeta Ezequiel, que pecavam contra o Senhor e falavam: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. É até inacreditável, se não estivesse registrado na palavra de Deus, que o ser humano possa pensar isso. Ele está dentro da igreja, ele está carregando a etiqueta de cristão, está carregando a Bíblia, está andando num caminho errado, e a sua consciência ainda diz que ele está certo. A sua consciência não o acusa. Então, eles estão mais ou menos como os judeus da época de Malaquias, que transgrediam e diziam que Deus não se importava, que Deus não castigava. E estão também como os anciãos contemporâneos do profeta Ezequiel, que transgrediam a lei e diziam que o Senhor não estava vendo e que o Senhor havia abandonado a terra. Versículo 5:
tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Estamos aqui no último versículo, daqueles 5 versículos que eu falei no início. Muitos irão às igrejas nesses tempos finais, não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Estão com os ouvidos coçando para ouvir palavras agradáveis. Então, muitas das pessoas que irão às igrejas nesses tempos finais não vão acreditar em nada do que eles vão ouvir na igreja sobre a palavra de Deus. Estarão com os ouvidos coçando, como diz a Bíblia, para ouvir apenas palavras agradáveis. Uns, para justificar seus estilos de vida, dirão: bom é ir aos cultos onde os irmãos são simples, eles não falam nada que ofende a gente. Mas lembre-se de uma coisa: os irmãos mais simples não receberam de Deus a difícil missão de ensinar. Às vezes a pessoa está ensinando, está mostrando o caminho certo, e as pessoas se ofendem e preferem ouvir de pessoas mais simples, uma palavra mais simples, acreditando que aquilo que os irmãos mais simples estão falando é de Deus, e aquilo que está sendo ensinado por um irmão ou irmã que ele julga não ser menos simples, não é de Deus, e acaba se ofendendo com a palavra. Mas na verdade a palavra ela vem de Deus. O versículo 5 que acabamos de ler diz que os homens e mulheres terão aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. São pessoas aparentemente espirituais, falam em línguas, profetizam, são eloquentes e contam testemunhos brilhantes somente para impressionar. Vocês podem prestar atenção: sempre que essas pessoas passam em nossas igrejas, a primeira coisa que eles procuram fazer é contar um testemunho bonito, falar que Deus fez na vida dele, na vida dela, aqueles testemunhos fenomenais, para impressionar mesmo a pessoa, para as pessoas acreditar no que eles vão pregar. Justamente por isso, as pessoas mais simples vão dizer assim, vão pensar assim: se Deus fez isso na vida dessa pessoa, o que ele está falando é verdade. Só que isso é um engano. Eles são eloquentes, contam testemunhos brilhantes somente para impressionar e enganar você. Cuidado com isso. Parecem ser piedosos, parecem ser muito íntimos de Deus. Muitos cristãos simples os colocam num nível espiritual acima de todos. Geralmente, quando essas pessoas chegam nas igrejas, tem irmão que fica até constrangido com a sua espiritualidade. Nossa, como essa pessoa conseguiu ser tão espiritual, como ele é tão íntimo de Deus, como ele é tão grande diante de Deus. Mas na verdade, aquilo ali é puro erro, puro engano, é pura fantasia. Por isso, não despreze o que Deus tem te dado, porque muitas das vezes você se coloca no nível abaixo de alguém e essa pessoa, na verdade, nem cristão é. Mas são homens e mulheres que só têm aparência, estão cheios de cobiça, de adultérios, avarezas e furtos, mortos 2 vezes, pois foram arrancados para serem queimados, sem bons frutos, enganadores, sem amor para com o rebanho, lobos cruéis, falando coisas perversas para atrair os discípulos após si, bajuladores, provocadores de discórdias, com suas doutrinas hereges, provocadores de escândalos ao evangelho, fraudulentos e maus obreiros, astutos como Satanás, cães gulosos e gananciosos, gostam de dar gargalhadas e comer com exagero, cheios de iniquidades e hipocrisias, mentirosos, de consciência cauterizada, servos de Satanás, contenciosos, pervertidos, contradizentes, sem obras, falsos doutores, falsos mestres, dissolutos, portadores de palavras fingidas e arrogantes, filhos da maldição, servos da corrupção, anticristãos, imorais, não obedientes às autoridades, como nuvens sem água, que ameaçam trazer chuva, mas são dissipadas pelo vento, prometendo muito, mas não realizando nada. Árvores murchas que não dão frutos, sem temor de Deus,
deixam atrás de si vergonha e desonra. Escarnecem do diabo, dizem que pisam na cabeça dele e usa outras frases de maldição, coisa que nem o arcanjo Miguel fez. Tudo isso para impressionar as pessoas com um suposto poder sobre as trevas. Contudo, eles mesmos são filhos das trevas e o diabo é quem está escarnecendo deles. Andam vagueando de um lado para o outro, de cidade em cidade, de igreja em igreja, parecendo brilhantes como estrelas, mas adiante deles estão a escuridão e as trevas eternas que Deus preparou para eles. Estas são algumas das qualidades que a Bíblia enumera dos falsos pregadores, ensinadores e cantores que muitos nas igrejas estão crendo e admirando. Mas a Bíblia diz: destes afasta-te, não os recebais em casa. Talvez você ficou pensando que seria eu que estaria enumerando todas essas qualidades, mas foi tudo tirado de dentro da Bíblia. Cada qualidade dessa está na palavra de Deus. E ainda faltou algumas, porque a gente não dá conta de tirar todas as qualidades que a Bíblia enumera sobre os falsos cristãos, sobre os falsos pregadores, sobre os falsos profetas. Mas quem age por trás desse cenário? Satanás e seus demônios. Eles estão usando das fendas que os cristãos estão deixando abertas em suas vidas e dominando-os sem que eles percebam. Mas que fendas são essas? Quais são as brechas que os cristãos têm deixado para que Satanás entre na vida dele e cause um estrago tão grande? Eu poderia aqui começar dizendo que uma das primeiras coisas é a amizade com o mundo. O crente que anda com amizade com o mundo, ele já deixou uma fenda, uma brecha para o inimigo agir na vida dele. Outra coisa são os desejos da carne não purificados. A Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. E muitas pessoas não confessam a Deus os pecados e assim acabam deixando os pecados dentro de si e não pede Deus para purificar aquilo. O que é purificar? Purificar do pecado é quando você está na prática de alguma coisa e você pede Deus para limpar aquilo de você, para tirar aquilo para sempre. Você vai ser purificado, vai ser limpo. E as pessoas muitas vezes vão convivendo com uma certa cobiça, com certo erro, com certo pecado, sem se preocupar em tirar aquilo. Chegará um momento que Satanás vai agir em cima daquilo que você deixou para ele. E aí ele vai estragar muito a sua vida espiritual. Uma outra coisa é a falta de amor à verdade. É uma brecha que muitas pessoas estão deixando. Elas não estão amando a palavra de Deus com o devido amor que a palavra requer. Outra coisa, egoísmo, avareza, fé em homens corruptos, ambição e vanglória. E mais um monte de coisas. Satanás, nesses últimos dias, está lançando o seu ataque final à igreja e a toda a humanidade. E qual é esse ataque final? O ataque final de Satanás à igreja e à humanidade é o engano, para levar a igreja à apostasia e a humanidade a receber o anticristo. Na verdade, a igreja também, muitos nas igrejas irão receber o anticristo. Não é só a humanidade perdida, não. Ele quer, com seu engano, levar o povo de Deus a se desviar da sã doutrina, do evangelho simples e puro de Jesus Cristo, que exige do homem o arrependimento dos pecados e crer no evangelho, dando um meio carnal, bem mais agradável, bem mais fácil para o homem alcançar a salvação e chegar ao céu. Mas é tudo engano, é tudo mentira, é tudo perdição eterna. Satanás, nesses últimos dias, está lançando seu ataque final à igreja e a toda a humanidade, o engano. Se você for prestar atenção, olhando, é claro,
pela palavra de Deus, usando a palavra de Deus como um raio-x na sociedade, você vai ver que como que o ser humano e muitos cristãos estão sendo enganados. Porque a Bíblia, ela é a verdade. Ela é a palavra de Deus. Se você não está enquadrado nela, você está vivendo na mentira, está vivendo no engano. Então, olhe ao seu lado, olhe ao seu redor, olhe para dentro de você e veja como que o engano está sendo disseminado, está sendo vivido na sociedade. É muito triste saber que Satanás conseguiu enganar a grande maioria da humanidade. Mas a Bíblia diz que Deus não faz nada ou não permite nada sem primeiro avisar. Jesus Cristo profetizou em Mateus 24, versículo 4: acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus falou essas palavras após os discípulos lhe perguntarem qual seria o sinal da sua vinda e do fim do mundo. Vocês podem prestar atenção que um dos principais sinais da volta de Jesus não é terremoto, não é guerras, não é fome, não é peste, mas o engano que Satanás está disseminando na sociedade e nas igrejas. Por isso que Jesus respondeu a pergunta dos discípulos da seguinte maneira: os discípulos perguntaram: Senhor, qual será o sinal da sua vinda e do fim do mundo? Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, ele quis dizer que tomasse cuidado com o engano de Satanás nos últimos dias. Não é isso que estamos vivendo hoje? Eu pergunto. A resposta que Jesus deu aos seus discípulos foi muito objetiva. Ele quis mostrar o quanto o engano satânico seria disseminado nos últimos dias, mesmo entre os cristãos. Não diga, você que está ouvindo essa palavra, não diga como muitos que já estão cauterizados, que Deus jamais permitiria isso, ou que nunca os cristãos cairiam numa armadilha dessas. Primeiro, Deus deu ao homem liberdade de escolha. Ele é quem escolhe entre amar a verdade e ser ensinado pelo Espírito Santo, ou não amar a verdade e ser enganado pela mentira. Segundo, para quem pensa que Satanás não lhe possa cegar o entendimento, ouça o que a Bíblia diz. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que não ignoramos os seus ardis. Ou seja, não ignoramos os ardis de Satanás. Em Efésios, capítulo 6, versículo 11, está escrito que as suas ciladas são astutas. E em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, está escrito que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Então, você pode perceber que se a pessoa realmente não tiver um amor verdadeiro com a palavra, com Jesus Cristo e com a sua vida cristã, ele pode ser enganado pelo diabo. Mas o que eu queria enfatizar agora? Eu queria neste momento que você abrisse seus olhos, que você aceitasse essa mensagem, que você olhasse como está o seu interior, o seu conhecimento sobre Deus. Examine se você não está diferente do que a Bíblia ensina. Faça uma comparação da sua vida com o que está na palavra de Deus. Olhe para dentro de você e veja se não está distante daquilo que a palavra exige que você seja. Você só vai conseguir isso observando a palavra, lendo. A igreja dos apóstolos ainda é o modelo da igreja que Cristo exige. Aquela igreja que está descrita ali em Atos dos Apóstolos é o modelo, é a referência para nós cristãos. Nós não podemos fugir daquilo ali. Não estou falando dos sinais e dos milagres que eles operavam, não. Eu estou falando do amor incondicional a Deus que eles tinham, do amor ao próximo. Eles não amavam o dinheiro e os bens materiais, praticavam boas obras. O
o seu jejum, a sua oração era em favor do reino de Deus, não era por eles mesmos ou por outras coisas banais, não. O caminho de muitos cristãos hoje está estranho, não se parece com o caminho que Cristo e os apóstolos andaram. Muitos não estão seguindo o Cordeiro por onde quer que ele vá. A vida social de muitos cristãos está incrivelmente idêntica à daqueles que rejeitam a Deus. Muitos perderam o caráter de Cristo ou nunca o tiveram. O caráter destes muitas vezes está aquém, está abaixo do de muitos incrédulos. Coisas que certos descrentes não ousam fazer, muitos estão fazendo, sob a bandeira do Evangelho ensanguentado de Cristo. Obras, os inimigos de Cristo estão superando muito dos filhos de Deus nesse ponto. Maiores e melhores obras estão sendo feitas por entidades a serviço do anticristo e pessoas que não têm compromisso com Deus. Eu sei, obras não salvam, mas são os frutos de uma salvação genuína. Não existe salvação sem obras. E a fé? Qual tipo de fé alguns dos cristãos modernos estão praticando? Essa resposta, se nós formos olhar para o mundo atual, você vai perceber que a fé que muitas pessoas estão vivendo hoje não é a fé bíblica, não é o estilo de vida, de fé que Deus traçou na sua palavra. Vamos responder a pergunta: qual tipo de fé alguns dos cristãos modernos estão praticando? Resposta: uma fé tipo show. Do tipo, se funcionar, está correta, é de Deus. Funcionou, é de Deus. Uma fé centralizada em supostos milagres e uma busca desenfreada pelo sobrenatural. As pessoas estão correndo atrás disso. Uma busca desenfreada pelo sobrenatural. O ser humano está hipnotizado pelo sobrenatural, está obcecado pelo sobrenatural. E isso não é fé. Isso é presunção, isso é dependência de coisas que não levam a uma fé. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não vem de milagres, não vem de curas ou coisas parecidas. A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O povo no deserto viu milagres, viu muitos e muitos milagres, viu o mar se abrir, viu Moisés tirar a água da rocha, viu o maná cair todos os dias para eles se alimentarem, viu as pragas no Egito quando Deus os libertou, mas isto não foi capaz de produzir fé neles. A Bíblia diz que todos morreram no deserto. Eles se esqueceram de uma palavra que Moisés havia dito para eles e que Jesus também falou no Novo Testamento. Uma palavra que hoje ela está sumida das igrejas. A Bíblia diz, Jesus disse ali, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Os israelitas esqueceram disto. Por isso fraquejaram na fé. A verdade é que a fé de muitos hoje é uma fé carnal. Perderam a comunhão com o Espírito Santo e estão esvaziados da vida de Cristo e não percebem. Mas por que essas deformidades nos cristãos? Por que tanta deformidade nos cristãos, no caráter, na fé, nas obras? A deformidade provém do falso evangelho sem exigências que estão vivendo.
Um evangelho que não exige arrependimento, que não exige abandono do pecado, não exige renúncia, autonegação e amor a Cristo. Como está sendo o evangelho hoje que as pessoas estão crendo? Chegam na igreja, cantam louvor, carregam a Bíblia, vão ao culto, deu ao dízimo, falam em línguas, profetizou, está salvo. Ainda tem aqueles cultos, né, que parecem mais shows de música, e as pessoas se envolvem ali o tempo todo naqueles shows, naquelas músicas, e nada da palavra de Deus. Acabam saindo ali vazios, fracos espirituais. Eu sei que a essa altura da mensagem muitos podem estar falando: é escandaloso dizer essas coisas em público, ofende as ovelhas, ofende os cristãos e escandaliza os não cristãos. Sempre que nós pregamos uma mensagem desse tipo, alguém diz: é escandaloso dizer essas coisas, vai ofender as ovelhas de Jesus, vai escandalizar os descrentes. Ouçam isso: o que é escândalo para uns é cura para outros. Depende de como a pessoa recebe a palavra de Deus, com humildade para edificação e salvação, ou com orgulho e desprezo para a perdição. Mas o que leva uma pessoa a pensar assim? É porque foi enganada, acreditou em mentiras, foi enganada tantas vezes pelo diabo com seus truques, que a mentira se tornou verdade para ela. Como está escrito lá em Isaías, capítulo 5, versículo 20: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Mas hoje o Espírito Santo, ele te leva essa palavra para que você não morra e não seja levado como os demais que não creem. Se você der crédito a essa palavra hoje, estamos aqui na metade do ensino ainda, mas se você der crédito, eu te garanto que você não vai ser enganado nunca mais. Observem isso: um vento de falsas doutrinas permeia a terra e já entrou nas igrejas verdadeiramente cristãs. E não digam que isso é invenção minha. O Espírito Santo profetizou esse tempo, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, o amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Não aceitarão a sã doutrina, o evangelho de Cristo e os ensinos dos apóstolos, desviarão os ouvidos da verdade, que é a palavra de Deus, voltando às fábulas, ou seja, às suas próprias ideias desorientadas. Mas por que acontece assim? Porque os homens que não dão ouvidos à palavra de Deus e ao Espírito Santo acabam dando ouvido a outras palavras e a outros espíritos. Vejamos o que o Espírito Santo falou sobre esse assunto para esses dias finais. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 ao 12, diz a Bíblia que Satanás virá com todo engano de injustiça, com falsos sinais e prodígios de mentira, para enganar os que perecem, porque não tiveram amor à verdade de Deus para se salvarem. Então Deus permitirá que creiam no erro e na mentira, e os julgará, pois não creram na verdade e tiveram prazer no pecado e iniquidade. Isto inclui a todos os seres humanos, religiosos, ateus, intelectuais, pobres, ricos, criminosos, assassinos e pessoas de bem. Mas você que é cristão e tem dificuldade em crer em tudo que eu estou falando, em tudo o que está sendo pregado, escute isto agora. A Bíblia é um livro infalível. Infalível. Não há erro, não há contradições na Bíblia. Tudo que está escrito vai se cumprir. Nenhuma de suas palavras passará, Jesus disse.
a palavra de Deus, previu justamente o que está acontecendo hoje, agora mesmo, bem diante de nossos olhos. Infelizmente, muitas pessoas cristãs nesse fim de tempo não aceitariam mais o evangelho puro, de sofrimento, da cruz, de negar a si mesmo, de renúncia, de arrependimento, de angústias, de aflições, e iriam atrás de milagres, de curas, de músicas não cristãs, de um evangelho fácil, sem disciplinas e exigências, uma vez que estão seduzidas, hipnotizadas, cegas e ávidas para ouvirem somente o que gostam, o que a carne deseja. A Bíblia diz que amontoariam, ou sejam, muitos e muitos doutores, homens aparentemente espirituais e piedosos, que lhes pregassem mensagens, seja por ensinos ou cânticos, que alimentassem seus pecados encobertos, avareza, materialismo, heresias, rebelião, idolatrias, impurezas sexuais, vanglórias, desejo de grandeza e etc. Ouvindo eles essas mensagens humanistas, muitas com pretexto de serem pentecostais, ouvindo eles esses hinos centralizados no homem e não em Cristo, ficariam com o ego à flor da pele e a carne transbordando de falsas emoções, acreditando serem provenientes do Espírito Santo, e assim desviariam ainda mais da verdade. Hoje, são milhões em todo o mundo caindo nessa armadilha de Satanás, nesse embuste de homens enganadores que apacentam a si mesmos, pois a maioria deles se intitula itinerantes, não possuem um rebanho, ou quando possuem é porque criaram um ministério próprio, onde não devem satisfação a ninguém. São absolutos nesse ministério e saem a enganar igrejas despreparadas, pessoas sem conhecimento bíblico, com suas mensagens materialistas e carnais, ou louvores que adoram ao homem e não a Deus. O intuito deles é comer bem, viver bem e serem elogiados às custas do Evangelho de Cristo. Durante os cultos, onde esses falsos ministros pregam ou cantam suas mensagens antibíblicas, infelizmente, o povo corresponde, bate palmas, pula, chora, fala em línguas desordenadamente, profetizam uns aos outros sem temor, rodopiam, entram em êxtase, e outros caem desmaiados, como que anestesiados. Na verdade, querem é sentir emoção, é ver fogo cair do céu, que é o sobrenatural. Muitos cultos desse tipo transformam em verdadeiros espetáculos, onde não há espaço para a verdadeira pregação e o verdadeiro louvor a Deus. A bajulação profética é largamente utilizada durante esses cultos, enchendo o ego de uns aos outros, profecias que nunca irão cumprir, pois Deus não disse uma só palavra. Afinal, a palavra de Deus a estes será no dia do juízo. O espírito de cobiça de alguns os enganam e os levam a interpretar as promessas de Deus de modo materialista. Porque muitas pessoas hoje estão abrindo a Bíblia, estão dizendo assim: olha, lá em tal livro, lá em tal carta, está dizendo que nós podemos ser ricos, que nós podemos ser prósperos. José foi rico, Abraão foi, não sei quem mais foi. Sabe o que é isso? O espírito de cobiça de muitos estão os enganando e levando essas pessoas a interpretar as promessas de Deus de modo materialista. Quando você vai ver a vida de José, Deus tinha um propósito ali. A vida de Abraão, Deus tinha um propósito. Isso não é para todos, somente para aqueles que Deus quiser, que Deus chamar para isso. E não se esqueçam também de uma coisa: quanto mais o homem recebe de Deus, mais ele tem de prestar contas. Nós somos mordomos de Deus. Se Deus te deu muito, se Deus te deu riquezas, é para que você use em prol do seu reino, não é para você não. As pessoas estão sendo ensinadas que o que Deus dá é para elas mesmas. Não,
que Deus dá é para nós usarmos na sua obra. Muitos com esse tipo de pregação estão deixando Jesus pobre de lado. O que interessa é poder, é fama, é dinheiro. Esqueceram que Jesus disse que o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Jesus disse. Mas o povo não analisa o que está sendo pregado. Basta algumas palavras de efeito, um testemunho fenomenal, e todos já creem sem hesitar. Já vão crendo naquilo ali sem consultar nada. Escute isso agora. A voz enganosa do pregador, como o silvo da serpente, muitas vezes é suprimida com o barulho dos fiéis. É tanto glória e aleluia, sem saber se o que está sendo falado é bíblico ou não. E assim o falso pregador acaba tirando proveito da situação ainda mais. Muitos não importam se a mensagem é autêntica ou não. O que eles querem mesmo é entrar no ritmo, é demonstrar espiritualidade à igreja e ao pregador. Você sabia que muitas pessoas nas igrejas, quando chega um pregador desse, ele quer mostrar mesmo que ele é espiritual também? Ele quer, entre aspas, ele quer aparecer? Então, muitos não importam se a mensagem é autêntica ou não. O que eles querem mesmo é entrar no ritmo, é demonstrar espiritualidade também, a igreja para o pregador. Tem uns que ficam até esperando o pregador terminar, para ir lá se mostrar. Ei, olha eu aqui, ó. Era eu que estava lá, pulando e chorando na hora que o Senhor estava pregando. Depois se lança uma oferta, mas tem de ser logo, antes de acabar a euforia. Assim, o santo ministério que deveria reprovar e expor esses falsos profetas são os primeiros a bajulá-los, abraçá-los e chamá-los para voltar outra vez. Sempre que há esse tipo de culto, no final se lança uma oferta. E muitas das vezes aquela oferta é para aquela pessoa que pregou a mensagem, o que cantou o louvor, que estava ali cantando. Mas tem de lançar logo a oferta, antes que acabe a euforia do povo. Porque a pessoa que está pregando, ele quer aproveitar aquela euforia para que a pessoa dê mais, para que coloque mais dinheiro no envelope. Se a euforia acabar, ao invés de dar 50, dá só 10, ou não dá nada. E o mais triste disso tudo é que ao final de tudo, o santo ministério, os homens da tribuna que deveriam reprovar e expor esses falsos profetas, são os primeiros a bajulá-los, a abraçá-los e a chamá-los para voltar outra vez. Sabe por quê? Porque muitas das vezes esses pregadores são sábios, sábios para o mal. Eles lançam profecias para quem está sentado ali, e assim eles compram a consciência daquela pessoa. A pessoa fica empolgada. Deus falou comigo, usou esse homem de Deus para falar comigo. Ele fica comprado. Aí ele não tem mais como reprovar aquilo. O que ele deveria fazer? Levantar, pegar o microfone e antes dessa pessoa sair, ele falar a verdade para a igreja. Mas o que acontece? São os primeiros a bajulá-los, a abraçá-los e a chamá-los para voltar outra vez. Alguns lhes oferecem suas casas como hospedagem, esperando ouvir uma mensagem ou mendigar um elogio qualquer. Quando essas pessoas chegam na cidade, muitos irmãos levam essas pessoas para suas casas, esperando ali que aquela pessoa vai trazer uma profecia para ele, ou vai elogiar ele no próximo culto. Olha, eu estive na casa da irmã fulana, do irmão fulano, e o almoço ali estava uma delícia, a janta. Coitados. Abrigaram um falso profeta, um inimigo de Deus, simplesmente para ouvir uma falsa profecia ou mendigar um elogio. E o mais incrível disso tudo, que essas pessoas que geralmente oferecem suas casas, isso não estou falando, não é só em fronteiras, estou falando, isso é o mundo todo, acontece isso. Não é aqui que eu estou falando, é o mundo todo. Geralmente essas pessoas que fazem isso, com esse interesse, se fosse um pobre andarilho, não fariam.
Se fosse um santo necessitado, não fariam. Se fosse alguém que estivesse pregando uma verdade simples e necessitasse de uma casa para passar a noite, também não fariam. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser hospitaleiros, mas com as pessoas de bem. Porque, não sabendo, muitos hospedaram anjos em sua casa. Mas, na verdade, muitos estão hospedando serpentes em suas casas, a troco de um elogio qualquer, a troco de uma profecia qualquer. Agora, algumas perguntas importantes. Você quer ir para o céu? Quer ter os seus pecados perdoados e ser salvo? Quer amar a Deus somente, sem restrições? Quer livrar-se das chamas ardentes do inferno? Livre-se de tudo isso agora, até dos seus líderes corrompidos. Arrepende-se e volte ao primeiro amor. Sei que muitos não estão nem aí. Muitos vão dizer, não é comigo. Mas sabe por que alguém diz isso? Quando ouve essa palavra, isso não é comigo. Sabe por que eles pensam assim? É porque já se acostumaram nessa vida cristã bajulada, carnal, ouvindo hinos com falsas promessas, vazios de Deus, pensando que o Senhor está lhes falando. Para Deus falar através de um hino, ele tem de ser 100% bíblico. Mas não, estão construindo as letras dos hinos para agradar os seus fãs, levando os cristãos à idolatria. Muitos estão caindo na apostasia por causa dos hinos humanistas que ouvem, centrados no homem e não em Deus. Não querem compor nada que fale de arrependimento, da volta de Cristo, da santificação, do juízo. Na verdade, o mercado consumidor cristão não compra esse tipo de produto. Preferem ouvir hinos que falem somente de promessas e bênçãos, sem impor condições nenhuma. Afinal, os louvores deveriam ser para adorar a Deus, pois já temos a palavra para falar conosco. E que maravilha é ouvir o que Deus tem a dizer na sua palavra. Porque a palavra, ela nos santifica, ela nos conforta na hora da dor, ela é luz e direção para o nosso caminho, é refrigério para a alma e vida para os mortos. Jesus disse, a palavra que eu vos disse é espírito e vida. Espírito é aquilo que dá vida ao morto. Lembra da passagem quando o Espírito soprou nos ossos secos naquele vale? Lembra quando Deus fez o homem, que Deus soprou nele o Espírito de vida e ele reviveu? Ele viveu? Então, a palavra de Deus, ela é refrigério para a alma, é vida para os mortos. Esses hinos com sabor de mel estão tornando os cristãos egoístas, vingativos e vazios. Não há menção do amor ao próximo, do viver pela fé e das boas obras, levando as pessoas a adorarem a si mesmas, ao dinheiro e ao individualismo, e tornando as pessoas vangloristas. Há muita distorção das escrituras nessas composições, há muitas heresias e modismos que levam os que os ouvem ao erro e à perdição eterna. Engano é a arma mais mortal de Satanás. Quando você ouve uma mensagem como esta, às vezes você diz, não é comigo, eu estou forte e convicto como nunca. Mas você quer fazer um teste? Se você está forte, se você está convicto, usarei alguns exemplos da atualidade para a sua reflexão. Primeiro, quais os programas evangélicos que você assiste na TV? R.R. Soares, Valdemiro Santiago, Edir Macedo, Canção Nova, Silas Malafaia, Benihim? São todos falsos ministros. Se você assiste esses programas, como você diz que está forte? Como você diz que essa palavra não é para você? Quais os cantores você ouve? Aline Barros, Padre Marcelo, Regis Danese, David Keelan, Cassiane, André Valadão e muitos outros? São todos cantores do falso evangelho ecumênico. Quais pregadores você gosta? Gilvan Rodrigues, Marco Feliciano, Silas Malafaia, Gilmar Santos, Bispo Paulo Moura, David Robson? São
todos falsos profetas. E olha que aqui eu não citei nem 10% deles. São todos falsos profetas. E você ainda acha que está convicto. Você está comendo comida falsa, comida envenenada dessas pessoas. Você admira o trabalho dos Gideões da última hora? Lá em Camboriú, Santa Catarina, ali está o maior palco de heresias pentecostais do mundo. E se ali há algum servo de Deus pregando naqueles congressos, ele está concordando com as falsas profecias ali enunciadas por medo de magoar, para conservar a amizade com homens ímpios e pregadores falsos, para continuar pregando naquele evento. Sendo assim infiéis com Deus, estão no pecado do rei Josafá, que ajudou o rei ímpio Acabe. Deus repreendeu e castigou o bom rei Josafá por isso. Os gideões estão a serviço do evangelho ecumênico, só falam em unção, em poder, curas e nada de salvação ou arrependimento. E os sinais ali operados, Mateus 24:24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Ali nos Gideões está sendo feito falsos sinais, grandes sinais e prodígios por falsos cristos e falsos profetas, que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Se você crê nos Gideões e nos pregadores que mencionei, entre outros mais, é sinal que você não é escolhido por Deus, porque Deus disse que não enganaria os seus escolhidos. Se você está sendo enganado, então você não é escolhido de Deus. Caso você se enquadre em algum item desses, você está correndo perigo, está decaindo em direção ao evangelho ecumênico do anticristo. Todos esses programas e mais alguns, todos esses cantores e mais alguns, todos esses pregadores e mais alguns estão a serviço do evangelho do anticristo. São ecumênicos autênticos e fazem parte da grande apostasia que a Bíblia se refere que viria em grande escala antes da vinda do Senhor. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Este é um teste simples e muito pequeno em relação à grandiosidade da questão. Creia nisto, a humanidade inteira e a maior parte da cristandade estão vivendo no engano. Entre tudo o que falei, o maior engano de todas essas coisas é que esse evangelho falso e ecumênico não exige arrependimento para quem deseja ser cristão. E para aqueles que já foram cristãos arrependidos uma vez, não se arrependeram dos seus pecados? Alguém pode perguntar. Sim, mas agora estão voltando atrás em suas convicções e aos antigos pecados, principalmente a avareza, prostituição, dissoluções, mentira, hipocrisias e heresias. Então, entre tudo que eu falei, estou falando, o maior engano desse evangelho falso é que ele não exige arrependimento. E sem arrependimento não há salvação, e Satanás sabe disso. Ele está enganando as pessoas, colocando na mente delas que elas são cristãs, porque simplesmente estão numa igreja evangélica ou qualquer outra igreja. Então essas pessoas vão para essas igrejas sem arrependimento, sem abandonar o mundo, sem abandonar o eu, sem renúncia. E aí acabam sendo enganadas, achando que estão sendo salvas. O evangelho sem arrependimento é um dos maiores enganos que Satanás tem colocado diante da humanidade. Veja o que a Bíblia diz para aqueles que um dia se converteram e caíram no engano religioso de Satanás. Agora estou falando daqueles que na igreja uma vez se arrependeram e foram novamente iludidos com esse falso evangelho. De modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Cão e porco são animais imundos pela lei de Moisés. É o que nós éramos antes de convertermos a Cristo, imundos. Fomos lavados pela água da regeneração do Espírito Santo. Mas quando damos crédito às mentiras de Satanás, como Eva, voltamos ao espojadouro da lama, da imundície, e comemos novamente aquilo que já havíamos jogado fora. Quando você se converteu, quantas coisas você jogou fora?
Quantas coisas jogamos fora quando ouvimos a palavra da salvação? E quanto dessas coisas nós temos pegado de novo para a nossa vida? O leque do ecumenismo religioso é muito grande, enorme, quase infinito. Não temos tempo de falar tudo hoje aqui. Além da religião, o ecumenismo está presente na política, na ciência, na psicologia, na arte, na mídia, em todo lugar. Mas é através da religião que o ecumenismo se expandirá e alcançará a sua maior força. O objetivo dessas palavras não é somente trazer um estudo, uma pregação. Estou pregando porque tudo que eu falei ficará registrado no céu e na terra, e Deus é testemunha que eu falei, que eu avisei e ensinei. Talvez não haja ninguém que crê nessa palavra hoje, e pelo contrário, irá julgá-la como algo infantil e desnecessária. Talvez diga que ela é incoerente e escandalizadora. Mas diz a Bíblia que temos que ser como o lavrador que espera o precioso fruto da terra com paciência. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus frutos. Tenho certeza que os frutos um dia virão, para mim e para você que acreditou nessa mensagem. Para encerrar, quero aqui dizer que há em todo o mundo e nessa cidade muitos ensinamentos falsos, pessoas sendo enganadas. Se nós fôssemos expor aqui nomes de entidades e adeptos delas, muitos ficariam ofendidos. Mas o que você acha melhor? Ficar ofendido aqui e se arrepender e desfrutar depois dos prazeres celestes, ou ficar em paz comigo, continuar enganado e passar a eternidade no inferno, onde os teus líderes não poderão fazer nada por você, pois eles mesmos estarão num suplício ainda maior que aqueles a quem enganaram. Mas como não posso falar mais abertamente, gostaria que você neste momento aceitasse a hipótese de estar vivendo no engano religioso e por alguns dias orasse e lesse a Bíblia, pedindo Deus para te orientar e te guiar ao caminho certo. Este é o momento mais importante da mensagem. Que você vá ao teu quarto, feche as portas sobre si, leia a Bíblia, ore e peça a Deus para te orientar. Isto depende da tua salvação. Nesses últimos dias, o melhor é você buscar mais na palavra do que em qualquer outra fonte. Eu não posso te indicar uma igreja, pois isso não é o caminho certo. Não é o caminho correto. O certo é você começar pela palavra. Não quero dizer com isto que não há igrejas confiáveis. Não é isso que eu estou dizendo. Mas sem dúvida, nesses últimos dias, há mais igrejas falsas do que qualquer outra época. Leia a Bíblia, ore e peça a Deus para te guiar a uma igreja onde você possa ser útil ao serviço do Senhor. O meu objetivo, de maneira nenhuma, não é pregar contra igrejas, mas alertar os seus membros sobre a fé em vão que muitos estão vivendo, devido não buscar seguir a Jesus e sim ser guiados por pessoas que estão pensando em si mesmas. Muitos estão sendo enganados porque não buscam seguir a Jesus, preferem ser guiados por condutores cegos, pessoas que só estão pensando em si mesmas. Mas a colheita final em breve acontecerá, e a igreja de Jesus não tem placa, nem nome de fantasia. Ela é invisível e está sobre a terra, sendo preparada para o encontro com seu noivo, o Senhor Jesus. Isso não quer dizer que de todas as denominações Deus tirará um remanescente. Absolutamente não, pois há certas entidades religiosas totalmente mortas, pois os seus membros nunca receberam o evangelho verdadeiro de Cristo para se salvarem, através do arrependimento dos pecados e a fé do Filho de Deus. Então não creia que de todas as igrejas Deus vai tirar um povo, não. Tem igrejas aí que, por não estar sendo pregado nelas um evangelho verdadeiro para se salvarem, não vai haver ninguém salvo ali, porque o evangelho que foi até ali não é o evangelho do arrependimento, e sem arrependimento não há salvação.
Alguns podem estar se perguntando neste exato momento: mas onde tudo isso vai terminar? O fim será assim. Daqui para frente eu quero mostrar como será o fim de tudo isso. Vejamos, o fim será assim. Jesus virá em breve buscar a sua igreja verdadeira, composta dos que foram salvos por Ele e santificados pelo Espírito Santo. Os demais cristãos que não quiseram crer nem obedecer ao Santo Evangelho já estão sendo preparados para adorar o Anticristo, juntamente com o resto da humanidade perdida, havendo somente um meio de livramento para esses que ficarem. É não receber o sinal da besta, recusar adorar o Anticristo como falso Messias e serem mortos por causa do testemunho de fidelidade que terão dado a Cristo durante o governo do Anticristo. Quando todos que forem arrebatados por Cristo já estarão no céu com Ele. Mas se você ficar, ainda tem esse escape para você. Não receba o sinal da besta, não adore o sinal, não receba o sinal da besta, não adore o Anticristo, não receba o 666 e morra por amor a Cristo. Só assim você vai ter salvação depois que a igreja for arrebatada. Não espere por esse dia. Arrependa-se agora de suas heresias, dos pecados que ela te levou a praticar. Não fique preso ao engano e ao erro por causa de homens e mulheres que você admira, mas não podem te salvar do juízo de Deus. Lembre-se, um dia terás de encontrar face a face com o juiz de toda a terra, e ele não terá misericórdia de ti, pois ele é santo e justo, e não tomará o culpado por inocente. No dia do juízo final, ele se assentará em seu trono branco de justiça para julgar a todos, e a sua aparência será assustadora. Não terás como esconder e pedir ajuda, pois da sua presença fugirá a terra e o céu, diz a Bíblia. Ali no dia do teu julgamento, serão abertos vários livros, e você será julgada pelas coisas que estão escritas naqueles livros, segundo o que fizeste nesta vida, segundo as tuas obras. Depois abrirá o livro da vida, onde estão registrados os nomes daqueles que se arrependeram dos seus pecados e foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E quando abrir esse livro, o livro da vida, se você não se arrependeu dos seus pecados e não creu no Santo Evangelho, no Evangelho verdadeiro, teu nome não estará escrito ali e serás lançado no lago de fogo. Talvez algum ouvinte, querendo se justificar, diga: eu não faço mal a ninguém, sou tão bom, não serei lançado no lago de fogo. Serás julgado pelas tuas obras, pelas tuas prostituições, pelos teus adultérios, pelas tuas bebedices, pelas mentiras que você falou, pelo mal que desejou e fez a teu próximo, pelos teus furtos, pelas tuas idolatrias, pelas dívidas que não pagaste, por ter oprimido os pobres, pelas tuas invejas, pelas tuas intrigas e fofocas, por não teres adorado a Deus como único Senhor e Salvador, por ter matado o teu próximo, por ter cobiçado a mulher ou o marido do teu próximo, pelas heresias que pregaste ou creste, pelas vezes que tomaste o nome de Deus em vão, por não ter honrado teu pai e tua mãe, por ter dito falso testemunho, por ter amado dinheiro, por ter confiado nos homens e não em Deus, por ter abortado os filhos que Deus lhe deu, pelas tuas feitiçarias e obras de macumbaria que você praticou. Enfim, você será julgado por ter ignorado os santos mandamentos de Deus. Você será julgado ou julgada por todas essas obras, por todos os teus pecados que você praticou e por não ter crido no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por ter ignorado os teus santos mandamentos. Ainda achas que não merece a ira de um Deus santo e justo? Depois de tudo isso, você ainda vai achar que não merece a ira de um Deus santo e justo? Pensas que Deus te dará o céu? Não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá. Mas agora, quer ser salvo? Você que ouviu essa mensagem, quer ser salvo? Arrependa-se, creia no Senhor Jesus
e no seu evangelho, pois a volta do Senhor está próxima. E Jesus disse: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Amém? E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E você faça dessa mensagem o que você bem quiser. Guarde no teu coração para a salvação, ou jogue-a fora e continue crendo nesse evangelho falso que muitos estão crendo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.